Senhor. Creio, aleluia. Creio, nada a temer. Nada a temer, nada a temer, tudo é possível, nada a temer, nada a temer, nada a temer, tudo é possível, nada a temer. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos, mais uma vez, em nome de Jesus. Pode se assentar apenas uns 3 minutinhos. Nós estamos aqui com algumas pessoas nos visitando. Cleonice, quem é Cleonice? Deus abençoe você. Seja bem-vinda. Primeira vez? Você é de Passos mesmo? Deus te abençoe, viu? Que Ele possa falar em seu coração nessa manhã. Também o Geraldo, a Miriam e os filhos estão conosco nessa manhã. Cadê o Geraldo? Parece que eu vi ele. Ah, sim, está ali. A irmã Miriam também, Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos. A irmã Miriam é filha do irmão Adão, é isso mesmo, né? Filha do irmão Adão, Deus abençoe. Tivemos um culto lá semana passada, né? Culto num sábado. Tivemos um também na casa da irmã Edna, numa quinta-feira. E Deus nos abençoou muito. E a irmã Miriam, mais o irmão Geraldo, eles decidiram estar aqui conosco, congregando aqui à medida do possível, vindo participar da comunhão, da ceia, criando seus filhos aqui no caminho do Senhor. Então, ore por eles, para que Deus os dê graça, para que eles possam estar prosseguindo nessa caminhada, para que Deus fortaleça, porque não é fácil, são muitas as lutas, as aflições, também que essa família estava passando, mas Deus, ao tempo certo, entra com o socorro, com a provisão. Deus os tem abençoado, os tem agraciado. Então sejam bem-vindos a essa igreja, viu, irmão Geraldo, irmã Miriam, seus filhos. Deus abençoe todos vocês. Também o Luan. Quem é o Luan? O Luan é você? Deus te abençoe. Agora não estou entendendo esse outro nome aqui. Catilce? Quem é Catilce? Deus te abençoe, seja bem-vinda também, viu? Deus possa deixar uma bênção especial para a vida de vocês nessa manhã. Quando nós nos reunimos na presença de Deus, nós temos que estar sempre nessa expectativa do que Deus fará pelas nossas vidas. Se há desejos, se há expectativas de ser agraciado, ser abençoado, com certeza Ele se derrama, Ele nos visita. Estão felizes nessa manhã? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O crente deve vir à sua presença com alegria, com gratidão no coração. Quando viemos à presença dele com o coração aberto, feliz, é muito mais fácil para Ele nos abençoar. Vamos ficar em pé então, irmãos, e vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel,
Depois abra também aí de uma vez, só relembrando, Salmos 73, que foi uma escritura usada aqui recente. 1 Samuel, capítulo 1, e depois Salmos 73. Logo mais estaremos aqui na nossa ceia, tomando a comunhão, participando da mesa do Senhor, cumprindo o dever cristão, essa ordenança deixada pelo Senhor Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vamos começar no verso 1. Diz assim, verso 1: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, quer dizer, uma mulher amada, mas que não tinha fruto. Mas, todavia, era amada e tinha uma porção especial. Verso 6. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Em outras palavras, Eucana disse a ela assim: eu sou a sua porção. Foi o que ele disse para ela: eu sou a sua porção, você tem uma parte muito mais excelente do que Penina. Olha o retrato aí da noiva e da denominação. Está vendo? 9, verso 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada?
Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém. Senhor Jesus, eu quero orar aqui e pedir ao Senhor uma graça. Pedir a Ti que unja o nosso entendimento aqui nessa manhã, para que possamos compreender as Escrituras e extrair daqui de dentro desse acontecimento algo que nos ajude em o nosso momento presente, em o nosso hoje, porque a Tua palavra tem grande poder e valor, mas também nesse dia de hoje, Senhor, não queremos viver do passado apenas, e também só almejando o futuro, mas queremos ter uma experiência presente, Senhor, nesse momento, que nos dê mais força, mais graça, mais revelação, que nos dê mais sentimentos pelo Teu Evangelho e pela Tua presença, Pai. Abra-nos aqui nessa manhã a revelação, Senhor, da Tua palavra. Ajuda-nos, nós estamos clamando a Ti e rogando ao Senhor pelas Tuas misericórdias. Seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Eu também anunciei o 73, não anunciei? Vamos ler aqui então. 73 diz assim, se está aberto, um dia desses nós tivemos do 1 ao 3. Então vamos tomar do 4 em diante. Diz assim: Porque não há apertos na sua morte, falando do ímpio, mas firme está a sua força, falando do ímpio. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações de seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copos cheios se lhes espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, todavia estão sempre em insegurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava eu em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na destruição quase num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como faço com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares,
desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Usa a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Amém. Podeis assentar. Nós tivemos recentemente em um culto aqui falando sobre este Salmo 73, de maneira mais superficial, meditando sobre o desespero do justo Asaf, que pode também ser momentaneamente, como no caso de Ana, o desespero de muitos de nós. Nós vimos na semana passada, ou retrasada, não me lembro bem, até o versículo 3, estudamos um pouquinho sobre quem foi aquele grande homem, quão espiritual ele era, quão consagrado ele era, e então tivemos uma meditação em cima disso. Homens espirituais e muito consagrados, que quase se desviaram, quase escorregaram os seus pés da verdade. E hoje nós estamos aqui em 1 Samuel, capítulo 1, também ainda fazendo uma ligação aqui com esse Salmo 73, verso 13 em diante, onde vemos o justo sendo afligido e se encontrando ele em muitas incompreensões em seu espírito, porque esse justo, aí você vai conectando isso a Ana também, essa justa, esse justo, se angustiou, como diz a Bíblia. Ana falava a sua amargura no altar diante de Deus, quer dizer, um coração, um espírito literalmente amargurado. Mas o que é que provocou as amarguras de Asaf a ponto de dar fisgada nos rins e se embrutecer? O que é que causou a amargura de Ana a ponto de o homem supostamente mais espiritual da igreja, deveria ser, olhar para ela e não entender o que estava acontecendo com ela, e até ter ela como uma mulher bêbada? O que causou esse transtorno, onde a própria Bíblia diz que ele se exteriorizou, não ficou só do lado de dentro, amargura e tristeza de alma e de espírito. Ele conseguiu olhar para Ana e ver que o semblante estava transfigurado, e o próprio marido Eucana chegou e disse para ela: por que está transfigurado, triste, descaído assim o seu rosto? Não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Querendo ver se ela muda o seu semblante. Aquela tristeza de alma exteriorizou, aquilo passou a ser visto no olhar, no falar, no orar, na maneira de entrar para dentro do santuário, porque sentado na cadeira dentro do templo, ele viu a amargura, a tristeza de Ana. Tristeza essa
que se originou por ver. Vamos agora em Asaf e vamos na sua vida, na minha, na nossa vida. Se originou em ver aquele que é injusto, aquele que é ímpio, produzir muitos e muitos frutos, e ela e Asaf e muitos de nós que estamos sempre lutando para viver uma vida justa, piedosa, à luz da palavra, às vezes temos que lidar com essa coisa inaceitável, porque a ausência de resultados, de frutos, na vida de um cristão é inaceitável, ainda que você consiga força, fé e graça para persistir, caminhar, crer, esperar na promessa, ainda assim o meu, o nosso coração de eleito, de noiva de Cristo, de esposa de Eucana, Ana, um tipo da noiva, Eucana ali, um tipo de Cristo. A nossa condição de esposa de Cristo, de esposa daquele que não é estéril, aquele que produz, aquele que dá frutos. Essa condição de ter que lidar com a ausência dos resultados, a ausência dos frutos, isso consome, isso desgasta. O próprio Asaf disse que quando ele se colocou a pensar, se perturbou, se embruteceu, e ele chegou a dizer: meus pés quase que se desviaram da verdade. Quer dizer, um homem como ele disse que ele quase que se desviou, quase que escorregou do caminho. Por quê? Porque não sabia conviver com aquela fase de sequidão, de ter a promessa, mas amargar a realidade, de não ver a promessa ainda manifestada na sua vida. Como Abraão, o próprio Abraão e Sara, tiveram que durante 25 anos, eles amargarem ter a promessa, saber que aquele que fez a promessa, ele é fiel, ele é justo, ele cedo ou tarde cumpre a promessa. Mas, irmão, o tempo de prova é uma coisa terrível. O tempo de espera, uma das coisas mais difíceis que tem, é saber esperar. E nós, às vezes, por não sabermos esperar, fazemos tantas coisas erradas, ou às vezes fazemos coisas certas, mas na hora errada. E quando fazemos uma coisa certa na hora errada, os resultados não são os resultados esperados. Por quê? Porque nós pecamos, não no que fizemos, mas pecamos no tempo de espera. Não sabemos esperar. Abraão teve que amargar isso. Isso aí envolve diretamente essa igreja, que tem promessa. Nós estamos falando de quem tem promessa. Nós aqui nessa manhã, temos ou não temos todas as promessas de Deus? O irmão Brana disse, são mais de 600 promessas para essa igreja. Temos promessas. Mas às vezes temos que lidar com esse tempo que Abraão e Sara teve que lidar, tempo de espera, 25 anos dizendo que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, e Deus durante 25 anos não fez o que disse que ele iria fazer. Para Abraão tudo bem, ele era o pai da fé, ele sustentava aquilo, mas era difícil. Porque todos nós, irmãos, somos feitos dos mesmos elementos uns dos outros. Ninguém aqui foi feito de um material diferente do outro. Tu és pó e ao pó te tornarás. Se você pegar uma colher de terra, você vai ter lá os elementos naturais. O ferro, o zinco, o magnésio e assim vai. Os 16 elementos que o irmão Brana diz, que a ciência nos mostra que na terra também existe no corpo do ser humano. Somos todos feitos do mesmo material. Então, o que disse Tiago no seu capítulo 5? Somos sujeitos às mesmas paixões. O que é ser sujeito às mesmas paixões? Somos tentados a precipitar, tentados a passar o carro na frente dos bois, somos tentados a cair nessa amargura que Asaf caiu de quase escorregar, por ele ver a ausência do resultado na sua vida e a abundância de resultados
Penina, vamos dizer assim, a ausência de resultado na sua vida e a abundância de resultado na vida daqueles que são injustos, infiéis. A mesma coisa Ana, ela teve que lidar com isso, e não se sabe quantos anos, eu pelo menos não sei. Talvez se pesquisássemos descobriríamos mais ou menos, mas certo que ela teve que passar por alguns anos, alguns largos anos, ter que conviver. Pior de tudo, irmão, além de conviver com a ausência de resultado, a ausência de frutos, é ainda ter uma perseguidora, porque a Bíblia diz que Penina o tempo inteiro, excessivamente a afrontava. A Bíblia chama de sua desafiadora, o tempo inteiro desafiando-a. Quer dizer, há muitas coisas que nos afrontam, há muitas coisas que vive e mexe, elas estão desafiando a fé dessa noiva, dado a promessa que ela tem e o esposo que ela tem, irmão. Quando você vê as enfermidades surgindo, olha a nossa fé sendo desafiada. Quando vemos alguns problemas entrando de maneira sorrateira, operando aqui e acolá, olha a nossa fé sendo desafiada. Porque nós temos promessas, e o diabo, ele vem muitas vezes para poder desafiar essa fé, como desafiou a de Abraão, como quis desqualificá-lo, você é um velho caduco, como quis desqualificar a Ana, mas você é a situação que tem que passar o eleito. Mas você está casada há tantos anos e não gera, você não é eleita, você não é filha, você não irá no arrebatamento. É literalmente Ana sendo afrontada por Penina. Você não é eleito, você não vai ser arrebatado. Não é o que muitas vezes o diabo, de maneira subjetiva, lança em nosso rosto, nossa fé sendo continuamente desafiada. É a fase presente. E quando não sabemos passar por essas fases presentes, irmãos, é aí aonde se dá os maiores desvios. Quando não são desvios doutrinários, que quer tentar apressar e fazer as coisas acontecer, são desvios espirituais mesmo, desvios morais. Cristãos que abrem o intelecto para o diabo trabalhar tanto, como ouvimos aqui sexta-feira. Quando um crente abre isso aqui para o diabo trabalhar aqui dentro, irmão, olha, ele leva longe, ele faz absurdos com aquela pessoa que empresta, que cede os seus pensamentos para Deus. E o inimigo, ele vem e entra. E aí você passa por uma fase, às vezes, como essa fase aqui que deixou Ana amargurada. O justo em saúde, o ímpio, o injusto em saúde e o justo em enfermidades. O injusto em prosperidade e abundância, como disse Asaf, onde não há apertos, aonde ele corre uma vida larga e folgada, e até questionando as promessas. E o irmão Brando disse: parece que Deus não faz nada. Só parece. Asaf disse: parece que Deus não faz nada. Mas depois ele disse assim: mas quando tu, ó Senhor, te despertares para os injustos, como um sono, como um sopro, como uma erva que passa, assim também todos eles serão destruídos. Porque, irmãos, Deus pode não executar na mesma hora o juízo contra a má obra, mas um dia todos haverão de dar conta perante Deus. Todos. E então isso são fases de um ministério. E o irmão Brana pregou a mensagem: a fase presente do meu ministério. Ele passou uma fase difícil, mas às vezes não sabemos passar de maneira sóbria, de maneira edificada, de maneira bem posicionada, pelas fases difíceis. É como casamentos, também tem fases. Começam um namoro, logo estão noivo, e é só felicidades. E logo se casam, e somente alegrias. E chegam até pensar que é o casal mais perfeito que existe no mundo.
mas logo, logo as fases, isto é uma ordem natural, é um ciclo estabelecido na vida de todos os seres humanos, quer ímpios, quer justos. Logo as fases virão, os desencontros virão. E aí vem o irmão Branham e disse assim: eu às vezes chego para a Meda e digo para ela: querida, eu te amo de todo o meu coração. E ela me diz: eu não acredito. Agora imagina o irmão Branham dizer isso, irmão. Ele disse: querida, eu te amo de todo o coração. Ela foi e tacou no rosto dele e falou assim: ó, eu não acredito. Você fica 3 meses fora, caçando, pregando. E quando você chega em casa, você troca a roupa, pega o rifle e vai caçar. Ah, eu não acredito que você me ama. Se você me amasse, você queria ficar junto comigo. Ele ouviu isso. E ele disse assim: mas ela não entendia que havia momentos que eu precisava de ficar distante dela. E eu fiquei, quando li aquilo, pensando: irmão Branham, será que realmente, como homem, o senhor não deu uma escorregadinha nisso aí, não? Porque nós temos os nossos deveres humanos, de homem, de pai, de marido, e tantas outras coisas. Quem sou eu para falar isso? Mas eu questiono a nossa humanidade, a nossa posição de marido e de esposa. E ele disse: eu digo que amo e ela não acredita que eu a amo. Quer dizer, fases, momentos, situações. E aí, em contrapartida, às vezes ele vinha com um vestido e dava a ela, e ela olhava e dizia assim: realmente Bill me ama. Ora, mas agora eu trouxe um vestido para ela, ela disse que eu realmente amo ela. Quer dizer, ela via o amor expressado em obras. Se ficasse apenas em palavras, ela não acreditava. Então ele tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha que lavar as vasilhas, porque se ele não lavasse as vasilhas, olha que bonitinho, irmão Branham, colocou um avental, foi para a cozinha e lavou as vasilhas. Mas se ele não lavasse as vasilhas, depois de tantas visitas que iam na sua casa, mas se ele não trouxesse aquele vestido, ela nunca ia entender, ver os sentimentos dele para com ela. Fases, irmãos, há fases que são fases difíceis, e que se não tiver o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, por isso que o profeta irmão Branham, ele disse assim, ó: case-se quando você receber o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, o novo nascimento, ele pode passar gemendo, chiando, sofrendo por fases como Ana passou, como Asaf passou, mas ele passará, e Deus não deixará aquilo ser destruído. Por isso que é necessário ter o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo, que é o termômetro para as coisas, que é o regularizador das temperaturas na vida a dois, na vida profissional e na vida espiritual dessa noiva que está sempre sendo bombardeada. A noiva de Jesus Cristo não terá trégua aqui enquanto ela não for transformada e arrebatada. Pelo contrário, o profeta chega a dizer assim, ó: virá um grande aperto. E ele disse: essa igreja verá os mortos sendo ressuscitados. E ele diz assim, ó: e quando este aperto vier e os mortos começarem a ser ressuscitados, então haverá uma total e plena unidade da noiva para ser transformada e arrebatada. Até que isso aconteça, irmão, até a unidade tão desejada que nós queremos. Sabe o que o irmão Branham disse? Essa noiva estará 100% unida quando os mortos começarem a ressuscitar e os corpos serem transformados. Ora, irmãos, é isso que está faltando para essa igreja agora. É o poder vivificador, é a fé de translado e de arrebatamento, porque até que isso chegue, nós viveremos esse ciclo de provas, de aflições, de dificuldades, e muitas vezes teremos que lidar até mesmo com a ausência de muitos frutos, por um tempo, não por todo o tempo, mas por um tempo nós teremos que lidar até com essa ausência de frutos na nossa vida. Mas não é ausência de frutos apenas denominacionais como vemos por aí, muito embora são frutos bíblicos,
que devem acompanhar a noiva. O irmão Branham chega a dizer assim, ó, esta noiva, esta igreja terá que voltar a ser aquela árvore noiva. Ela terá que ter nela todos os 9 dons espirituais operando antes da vinda do Senhor. Ela terá que voltar a ser aquilo que um dia ela foi no seu berço, lá na era primitiva, no dia de Pentecostes. Quer dizer, a igreja tem que voltar a dar a esses frutos. Amém. E aí, irmãos, o que acontece? Ana fica desesperada, porque o seu profeta diz que ela terá que voltar a Atos 2, terá que voltar, mensagem a restauração de uma árvore noiva, 194, ela terá que voltar a 1 Coríntios 12, ela terá que ter aqueles 9 dons do Espírito operando perfeitamente nela antes do arrebatamento. Quer dizer, o profeta disse isso, ele sabia do que ele estava falando. Não são prioridades, mas são necessidades também, que tem que acompanhar, porque Jesus disse em Marcos 16, 15, e estes sinais seguirão aqueles que creem, e em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, pisarão nos escorpiões, e beberão coisas mortíferas, e não lhes causará dano algum. O profeta disse, isto terá que voltar para a igreja noiva no último dia. Amém. E aí Ana se desespera mesmo, fica como uma bêbada mesmo, sabe o que tem que gerar, sabe o que tem que produzir, sabe o que tem que ter. Eu sei, você sabe, nas alturas que estamos vivendo hoje, na mensagem, irmão, não há uma pessoa aqui dentro que não sabe o que ele tem que produzir em Cristo. E o profeta disse que se a vida que esteve na igreja de Atos 2, aquela igreja do dia de Pentecostes, ela voltar para a igreja, e esse tronco igreja produzir um outro galho, produzir um outro pendão, um outro talozinho, produzir uma outra folhazinha, produzir um outro fruto, será exatamente o fruto que está na vida. Se a vida da igreja primitiva voltar para a igreja dessa era, nós vamos ser Atos dos Apóstolos andando nessa terra em pleno século 21, nos diz o profeta de Deus. Por isso que ele disse, nós estamos voltando a Atos do Espírito Santo nos apóstolos. Era Deus neles e será Deus andando nessa terra através dessa noiva palavra. Estamos voltando para isto, de volta à fé dos nossos pais. Mas enquanto essa plenitude não vem, bonito, irmãos, perguntas e respostas de número 1. Perguntaram para o irmão Brana assim, irmão Brana, está o Messias em você? Tem o Senhor a plenitude de Jesus em tua vida? Em outras palavras, irmão Brana disse assim, não diga isto, eu tenho apenas uma pequena partezinha dele operando no meu ministério. Em plenitude um dia, ele esteve em Jesus, em parte ele esteve em Amós, ele esteve em Isaías, ele esteve em Obadias, ele esteve nos profetas, e em parte ele está em mim hoje, e em parte ele está em você, e todos nós juntos um dia manifestaremos nessa terra a plenitude da divindade. Aleluias! Cristo, não no singular, mas no plural, Cristo em vós é a esperança da glória. Então sabemos o que temos que produzir, sabemos o que temos que ser, e muitas vezes entramos naquela amargura, e o irmão Brana pregou a mensagem aqui, desespero, e da mensagem desesperos, ele citou aqui a Ana, um tipo perfeito também
da igreja noiva. Por que um tipo perfeito da igreja noiva? Porque a igreja noiva não teve o seu avivamento. Penina teve o seu avivamento. Penina teve os seus muitos e muitos filhos. Mas a noiva muitas vezes se encontra com uma promessa de um filho. A Bíblia fala aqui desse único filho de Ana, irmão, Samuel, que teve um ministério tríplice: rei, profeta e sacerdote. Penina produz muitas coisas, mas Penina não pode produzir um ministério tríplice. Oh, irmão, podemos viver muito tempo em seca, mas quando produzirmos o nosso fruto, será um ministério tríplice. Ei, glórias a Deus! Sim, um ministério tríplice. Penina produz línguas estranhas, Penina produz cura dos enfermos, o que está bom. Penina produz revelações, Penina produz prosperidade, Penina produz muitos dons passageiros que ficarão nessa terra. Mas a noiva vai produzir um dom especial que virá para governar essa igreja por toda a eternidade, como Samuel veio para governar Israel. Entendeu isso, irmão? Isso é glorioso demais. Isso é maravilhoso. Este fruto que Ana, a noiva, vai produzir, ela não vai só trazer os filhos de Penina, curas e um avivamento pentecostal, mas ela vai trazer aqui, vai trazer sim a primeira puxada, a cura divina. Vai trazer sim a segunda puxada, as revelações e segredos revelados, que isso o mundo religioso em partes pode ter também. Mas o fruto que a noiva vai produzir, traz ministério tríplice, é obra completa. Deus se aperfeiçoa em 3. O irmão Branham disse assim, está dentro dela, ela vai gerar, ela vai colocar para fora essa terceira puxada, esse poder da palavra falada. Você tem que viver um tempo em seca, um tempo em amargura, um tempo em choro, em tempo em desespero, mas quando vier a tua resposta, vai ser gloriosa demais. E aí diz o irmão Branham, será o avivamento que a terra nunca conheceu. Por quê? Porque já não vai ser mais Lutero, a vida passando pelo talo. Não vai ser mais o Wesley, a vida passando pelo pendão. Não vai ser mais os pentecostais, a vida na casca, guardando a espiga, guardando o grão. Agora vai ser a vida manifestando na semente original. Nós não somos híbridos, irmão. Nós viemos de Deus, estamos voltando para Deus, e a vida está voltando para essa semente. A vida começa com uma semente, Cristo, a semente da mulher, e ela termina com uma semente, a manifestação da palavra nessa noiva eleita. Isso está prometido. E aí vem o irmão Branham na mensagem, acusação, no parágrafo 392, e ele orando, irmãos, o profeta diz assim, olha, Senhor, olha aqui o que te espera. Gente, espera um pouquinho mais. É difícil para todo mundo. É difícil para mim, é difícil para você. É difícil para qualquer um que é sincero e sabe o que tem que tomar lugar em nossa vida nesse corpo. É difícil para todos. Mas espera mais um pouquinho, Asafes. Espera mais um pouquinho, Ana. Um profeta de Deus orou. Você crê que Deus ouvia as orações do nosso profeta? Você crê nisso de todo o coração? Que ele respondia à oração do seu servo, que estava alinhado com a palavra e constantemente em conexão com Deus? Deus ouve os seus profetas. Acusação 392. Senhor, que possa vir um avivamento para os justos. Ei, glória a Deus. Senhor, que possa vir um avivamento para os justos. Ei, você é ou não é justo, igreja?
Nós somos ou não somos justos? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está um povo que é justificado pelo sangue e pelo nome de Jesus. O profeta pediu um avivamento para estes justos. Que possa vir um avivamento para os justos. E que, olha aqui, ó, um grande, não é um pequeno. Isso aqui tem que encher o nosso coração de alegria. Não tem coisa pequenininha para vir para você aí para frente, não. Tem coisa grandiosa para vir para você. Grandiosa. E que um grande poder venha, Senhor, entre a igreja pouco antes que ela se vá embora. Então tem promessa para você. Tem promessa para minha casa. Tem promessa para essa noiva. Antes dela voltar para casa, vai vir um grande poder, um grande avivamento sobre essa noiva eleita. Não, aí ele vai dizer assim, ó, não é difícil rogar por isto, porque tu prometestes. Orar por coisa que Deus não prometeu é difícil. Mas orar pelo que Deus prometeu, é certo que Ele vai responder. Deus prometeu cura? É certo que você pode pedir porque Ele vai dar. Prometeu libertação? Pode pedir que Ele vai dar. Prometeu derramar o Espírito Santo? Pode pedir que Ele vai dar. Pedir, dá-se-vos-á. Ele prometeu um grande derramamento no último dia para essa noiva, para os lagares se encherem e transbordar, para o celeiro ser abastecido de trigo, e o coração de óleo e de vinho, de mosto. Ele prometeu. Então você pode pedir, não esqueça de pedir, porque Ele vai derramar isso sobre nós. Não é difícil rogar por isso, porque tu prometeste. E nós estamos esperando aquela terceira puxada, que sabemos que fará grandes coisas por nós em nosso meio. E vem uma terceira puxada aí, que não é a terceira da discórdia, não é a terceira da mutilação, que não é a terceira dos engodos doutrinários. E vem uma terceira aí, porque ministério tríplice que Ana dá à luz, rei, profeta e sacerdote. E vem uma terceira puxada aí para essa noiva, que o profeta disse assim, ó, ela vai entrar no meio da igreja e vai fazer grandes coisas por nós. E o profeta disse assim, ó, e ela vai despertar a fé de arrebatamento para a noiva. E ele disse assim, ó, e essa noiva, ela começará a ver os mortos vindo. E aí o profeta disse, e não necessariamente em um lugar, uma cidade ou uma igreja, nós estaremos reunidos com eles, e isso transformará os nossos corpos. E o profeta disse, este avivamento da noiva dará início à ressurreição e à transformação dos corpos dessa noiva. Então espera, Ana. Está chorando sua amargura no altar? Espera. Hoje tens que orar por um filho que você não vê curado. Um filho, uma filha que você não vê libertada. Um marido, uma esposa que você não vê na palavra. Espera, Hatmuzer, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. O irmão perguntou assim para o irmão Brana em perguntas e respostas de número 1. Irmão Brana, é a terceira puxada o mesmo poder da palavra? E quando ela se manifestar, tu falarás a palavra, e as pessoas como que são dos nossos, mas estão em fraquezas, uns bebem, outros fumam e vivem em adultério erroneamente. Falarás tu a palavra, e eles serão restaurados? Aí ele ficou assim, bem, eu não sei como posso dizer isso. Mas ele disse assim, ó, mas é mais ou menos assim.
a palavra falada estará nesta igreja, e ela falará, e as coisas acontecerão. Hoje você pede, é difícil, mas está chegando, ainda que seja um avivamento, talvez de 30 ou 40 dias aqui, está chegando um dia, aonde você falará, e a autoridade de Deus estará completamente na tua vida, como estava operando em uma pequena porção na vida do irmão Brana. E em pequena porção, ele olhou e disse assim: Rati, que tu queres? Ela disse: irmão Brana, minha irmã é aleijada, mas é salva. Minha vida financeira não vai bem, mas isso pode ser revertido com trabalho, enxada, suor. Irmão Brana, meus filhos são perdidos. O profeta disse: é isso que você quer? Ela disse: eu quero os meus filhos. Já que é para pedir, eu vou pedir mesmo. Se Deus te manda pedir, pede de verdade, não pede coisinha não. Senhor, eu quero um sapatinho. Sapato você pode comprar depois. Senhor, eu quero um paletó. Paletó você pode comprar depois. Tem coisa mais importante para poder pedir a Deus? Dinheiro dá para trabalhar e ganhar. Casa dá para suar e comprar. Tem coisa que é própria do ser humano. Peça aquilo que os homens não podem fazer. Peça o sobrenatural. Peça alguma coisa que alguém possa dizer, que você possa dizer: isso só Deus pode fazer, e aí o nome dele é que será glorificado. Espiritualidade, revelação, o mover do impossível. E aí o profeta disse: é os teus, em nome de Jesus Cristo, assim diz o Senhor, eu os dou. E aí a mensagem diz: é como se tivesse ecoado um trovão ali, e ouvido a mais ou menos uma quadra de distância, e os meninos vieram tremendo, quase que se arrastando, e caíram de joelho ali naquela copa, naquela salinha ali, chorando e aceitando a Cristo. E até o ano de 2008, lá estavam eles ainda no Tabernáculo Brana, servindo a Deus e participando da comunhão todos os meses. Porque quando Deus faz bem feito. Se o homem faz mais ou menos. Se o homem faz, pode ficar à margem de dúvida. Mas quando Deus faz, está feito, e não tem diabo para desfazer o que Deus fez. Temos que crer, lesar a nossa fé, igreja. Oh, Deus. E aí o profeta respondendo disse assim, ó: eu sei do porquê dessa pergunta. Eu acho que vocês devem estar lembrando dos filhos de Rati e dos esquilinhos que eu contei para vocês. Aí o profeta disse assim, ó: isto não foi um dom só para Rati-Muzi, e não é algo exclusivamente meu, mas isto estará na igreja. Oh, meu Pai, manda isso para nós, Jesus. Estamos como Ana, chorando, clamando, mas manda essa fé, esse poder para essa noiva. Manda isso. Isso que Jesus teve. Isso que William Brana teve. Isso que está prometido para essa noiva. Manda isso, Senhor. Se tivéssemos isso hoje, irmã Nilza, irmão Toim, nós poderíamos com todo respeito dizer assim, ó: Satanás, eu não sei aonde está o meu irmão agora, o que ele está fazendo, mas solta ele aí aonde ele está. Nós queremos ele de volta para casa, servindo a Deus mais uma vez. Se tivéssemos operando em uma plenitude maior, Moisés, você poderia agora criar a imagem do teu irmão aí e dizer assim, ó: Satanás, tira a tua mão suja do meu irmão, eu quero ele servindo a Deus aqui. Este é o avivamento da noiva. Vai ser usado para eleitos, para os membros da noiva de Jesus Cristo, que hoje padece.
Mas a igreja fica amargurada, a igreja entra em desesperos, a igreja Ana, que quer gerar, e enquanto ela não gera, enquanto ela não dá o fruto que ela tem que dar, ela tem um consolo. Eu tenho um consolo, você tem um consolo. Na tua aflição, o teu Eucana, na tua aflição, teu marido Deus, na tua aflição, o teu Senhor, te vê no teu desespero e fala assim para ti: calma, calma, você está vivendo uma ausência de frutos, esterilidade, mas calma, eu assim ainda sou a tua porção. Não é porque você não tem filho, não é porque você não tem fruto, que eu não estou com você. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco. Está assim, não duvida disso, Deus está. Pastor, mas Penina tem muito e nós não temos nada. Fica tranquilo. Lembra do prédio de Oral Roberts? Irmão Brana olhou e disse: Senhor, que vergonha, meu filho fez mais do que eu. Que vergonha, eu o influenciei, meu ministério o impactou, ele foi como um bebê nos meus braços, e agora olha como ele está e como eu estou. E quando ele se deprimiu como Ana, se embebedou em amargura como Ana, e como Asaf, o vento soprou. Ei, vento do Espírito que sopra, irmão. Ah, se não fosse esse vento soprando em nossos ouvidos. O vento soprou e disse: William Brana, isto é a porção deles, mas eu sou tua porção, Ana. Eu sou tua porção. Sou mais do que prédio, sou mais do que casa, sou mais do que dinheiro, sou mais do que fama, sou mais do que popularidade. Eu sou a tua porção. Eu sou a tua porção. Mas enquanto Ana chora, é a fase da noiva. Ana geme, Ana se desespera, porque vê Penina vivendo seus dons, seus avivamentos. A vida passou no talo, teve o seu avivamento Lutero. A vida passou no pendão, teve o seu avivamento wesleyano. A vida veio à casca, os pentecostais tiveram o seu avivamento. A vida passou. E agora? O profeta diz: agora é a era da noiva. É o momento dessa igreja. É o momento da semente eleita. Passou pelo talo, passou pelo pendão, passou pela casca. E agora, onde está a vida? A vida está na palavra. E aonde está a palavra hoje? A palavra da hora está com essa noiva. E aonde estiver o corpo morto, ali se ajuntarão as águiazinhas, comendo da palavra do corpo morto do dia. Eles tiveram os seus avivamentos, e o que ficaram deles? Apenas cinza. Apenas agora o reflexo do que sobrou da luz de cada avivamento, hoje gerou trevas, maus testemunhos. Olha quão vergonhoso é o meio religioso hoje. Irmão, os maiores pregadores da nação são políticos. Alguns envolvidos em lava-jato e em coisas escandalosas, e em corrupção financeira, e em casamento e divórcio. O irmão Brana diz assim, quase não se pode ver um grande e influente ministro hoje, considerado pela comunidade, que não tenha sido casado mais do que uma vez. O profeta disse, é nisso que deram, porque a vida passou, o avivamento passou, e ficaram apenas com o reflexo daquilo que passou. Mas quando chega na noiva,
Não tem mais era. Esta é a última era. Esta é a última mensagem. Quando chega na noiva, não tem como mais da vida sair da semente para ir para outra dispensação. Ei, colheu a semente, você sabe o que é o ciclo? Colheu a semente, agora a única coisa que pode fazer é você plantar ela de novo para ela poder produzir novamente. Por isso que o profeta disse, nós estamos voltando ao início novamente. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. De forma que não há nada novo debaixo do céu. Agora a vida para em nós e nós estamos voltando para o início das eras novamente. Por isso que será o último avivamento dessa noiva. Por isso, não te preocupes, não entre em dificuldade, seja sólido, espiritualmente falando. Uma irmã veio a mim e me perguntou assim, pastor Bruno, por que eles recebem? Irmãos, vamos amadurecer. Pastor, por que eles recebem bênçãos, milagres, curas, debaixo de uma doutrina errada, e mesmo um sistema religioso caído, e alguns até aos pés de um ídolo? Calma, gente. Penina tem muitos filhos. Penina dá frutos. Agar é fértil. Foi uma relação e logo veio Ismael. As coisas crescem e prosperam também na vontade permissiva. A questão é o fim de todas as coisas. Atente para o fim, como Asaf atentou para o fim. Para onde vai a palha e para onde vai a semente, tem o mesmo fim? Não. A semente para o celeiro, a palha para o fogo. Ainda que ela tenha uma boa utilidade, que é guardar dos predadores a semente. Por que Deus cura lá? Por que é que Deus abençoa lá? Irmãos, para começar, há uma separação muito grande entre a igreja noiva e os demais salvos gentios que não compõem a noiva, que o irmão Branham diz, terão que passar pela grande tribulação. E aparecerão no último dia alguns salvos que passarão pela grande tribulação. Olha, Deus te separou, me separou, foi para não passarmos pela grande tribulação. Penina passa, Agar passa, a virginécia passa, mas a noiva não passa. Ela está passando agora, ela está expurgando agora, ela está amargurada agora, ela está buscando agora. É por isso que Ana não está no clube, Ana não está na praia, Ana não está no cinema, Ana está amargurada no altar, pedindo o poder da palavra. Mas o mundo pode, por que eu não posso? Deixa o mundo! Eu não sou do mundo! Jesus disse, vocês não são desse mundo, vocês são do reino do meu Pai. Pai, guarda eles nesse mundo. Quando eu estava com eles, eu os guardei, mas agora fui tirado, guarda eles do mundo, porque eles não são do mundo. Deixa esse mundo. Deus te chamou para o arrebatamento. Eu gostei dessa expressão. Deus me chamou, irmão Tido. Deus te chamou, Renato. Foi para a fé de arrebatamento, um dom especial. Deus te colocou aqui para ouvir sobre o arrebatamento. Suporta um pouquinho, gente. Vamos suportar. Não é fácil, mas vamos suportar um pouquinho. Eu uma certa vez tive que ir em Franca. Entrei lá antes de vir embora, deixei meu carro na oficina, passei dentro do shopping. E ali paramos e comemos um pouquinho. E de repente passamos em um lugar de brinquedos. E as crianças brincando, os jovens brincando. E eu parei ali com as meninas e brinquei um pouquinho. E aí, logo está lá um filme bonito para ser exibido no cinema.
Pai, por que nós não podemos ir ao cinema? Coração da gente é coração de pai. A gente quer entender os filhos. Nós queremos fazer algo por eles. Eu parei ali, olhei aquilo e pensei, por que não? Aí o Espírito Santo disse, porque o profeta disse, que aí não é lugar de cristão. Você pode entrar e sair com alguns macaquinhos no seu pescoço. Você pode entrar e sair com alguns espíritos te perseguindo. Eu falei, não, isso não é lugar de cristãos, nós não somos daqui. Nós temos coisas melhores para poder fazer. Tem coisa melhor? Tem. Irmão, isso aqui para mim é melhor. Pô, Pedro, isso aqui para mim é melhor. Tem lugar melhor. Tem coisa melhor para fazer. Adorar a Deus é melhor. Cantar é melhor. Ler a palavra é melhor. Criar os filhos no caminho do Senhor é bem melhor. É melhor. Mas lá está a Ana, sofrendo. Como a irmã me perguntou, por que Deus faz lá? Por que eles são curados assim? Irmãos, para começar, o Senhor Jesus Cristo disse que essas coisas iriam acontecer. Para começar, você sabe o que a Bíblia diz? O maior demônio que um dia vai pisar na terra. Você sabe quem é? Sabe, não sabe? É aquele que hoje é anticristo e falso profeta e se tornará besta quando a noiva for arrebatada. O pontífice de Roma tem um tríplice ministério, copiando o ministério de Cristo. Mas anticristo, falso profeta e besta. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando essa noiva sair daqui, o anticristo fará proezas. E a Bíblia diz assim, ó, fogo fará descer do céu na frente da humanidade. E a Bíblia diz, e os homens seguirão atrás da besta, admirado com os prodígios que ela conseguirá fazer. Ah, mas isso vai enganar todos os pentecostais, porque tudo que é Deus para eles tem que ter fogo, glória, dons. Vai enganar. Todos os emocionalistas, vai enganar. E Deus o permitirá fazer essas coisas. E a humanidade, a Bíblia é bem enfática em dizer, aqueles cujos os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, a seguirão e adorarão-na. Irão seguir a besta e adorar a besta, todos quanto não têm o nome escrito antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro. E eu posso dar glória. E você pode dar glória. Por quê? Porque o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro para ir embora dessa terra antes disto. Seremos raptados, tirados daqui antes. Mas ela vai seguir enganando. E por que ela vai fazer isto? Aqui, ó, porque tem uma escritura na Bíblia, dita por Isaías e repetida por Jesus, para que eles, tendo olhos, não, tendo ouvidos, não, escuta. E assim, eu os cure e os salve. Quer dizer, olha, Deus os permitirá ter muitos frutos. Penina terá que ter muitos frutos. Mais são os filhos da escrava, de Agar, do que os filhos da livre. Mais são os de Agar do que os de Sara. Basta olhar para o Oriente Médio. Basta olhar para o mundo islamita. Basta olhar para os muçulmanos. Mais são os filhos da escrava do que os da livre. Os da livre resumirão só em 144 mil. Que serão os eunucos do reino, da cidade santa. Os servos. Mas esta igreja noiva, Deus tem um tratamento especial para com ela. Deus está cuidando de nós de um modo tão especial, irmãos. Deus nos pegou deste mundo, nos colocou num cantinho, nos pôs para construir uma arca. Louvado seja Deus, não nos deixou envolvidos, misturados. Porque senão estávamos cegos.
desse mundo que está totalmente cego, tendo olhos não vê, e ouvidos e não ouve. Deus permite os dons espirituais, os filhos de Penina nascer e nascer e nascer, para que eles saiam dizendo assim, ó, está vendo? Se Deus não estivesse comigo, meu ventre não era fértil. Se Deus não estivesse comigo, a minha igreja não era grande. Se Deus não estivesse comigo, Ele não curaria os enfermos e não abriria os olhos dos cegos. Aí eles seguem dizendo assim, ó, Deus está comigo. Deus está contigo para a salvação ou para a condenação? Porque Ele esteve na terra há 2000 anos atrás, para uma pequena porcentagem para a salvação, e para a grande maioria condenação, porque veio para os seus e os seus não receberam. Desfrutaram dos benefícios, da cura, do pão e do peixe, da água e do vinho, mas não o receberam para a salvação. Então Deus permite eles serem curados. Para quê? Para que no outro dia, eles cheguem lá, diante do trono e digam, Senhor, no teu nome nós não fizemos maravilhas? Nós não curamos os enfermos? Nós não fizemos isto, aquilo, aquilo outro? Ele dirá assim, sabe, sinceramente eu não conheço vocês. Apartem-se de mim, malditos, para o fogo que vos aguarda, porque eu não conheço vocês. E tiveram tudo isto. Quer dizer que a abundância, Asaf, de fruto, não quer dizer necessariamente a presença salvadora de Deus, mas pode ser a presença julgadora de Deus. Quantos já ouviram a expressão do irmão Branham dizer assim, ó, línguas estranhas é sinal de julgamento? Quantos já leram isso na mensagem? Alguém já leu isso na mensagem? Só vocês dois, irmãos? Línguas estranhas são sinais de juízo, não é? Ele diz isso. É uma linha tênue, é uma linha fina, porque pode ser profecia de Deus e pode ser sinal de julgamento. Lá na Babilônia, por exemplo, a língua estranha que escreveu na parede, escreveu, pesado fostes na balança e achado em falta fostes. Tomado de ti será o reino e dado para os medo-persas. Por isso que a escritura, a língua interpretada estranha estava dizendo, juízo chegou para o teu reino. Na Torre de Babel, a confusão de línguas que é Laodiceia foi juízo, aborreceram a Deus. No dia de Pentecostes, aquilo que os pentecostais tomaram como evidência do batismo do Espírito Santo, sabe o que aquilo estava significando para aquela nação? Para os que rejeitaram, crucificaram o justo, pisaram o sangue da aliança, julgamento para eles. Porque alguns anos depois, Tito invadiu a cidade e as mamães tiveram que cozinhar filhos. E os jovens tiveram que comer casca de árvore. E Jerusalém foi desolada. Juízo desceu após o grande batismo de língua. É sinal do tempo do fim. Joel 2 disse, os filhos profetizariam, mas quando seria aquilo? Quando houvesse sinal no céu, sinal na terra, quando estivéssemos no tempo do fim, sinal de juízo. Mas eles têm, sim, eu não estou dizendo que não tem, mas muitas vezes Deus permite, irmãos, eles seguirem com curas, milagres, prosperidade, dons espirituais, sabe para quê? Para que cada dia que se passar, eles sigam mais convictos de que eles estão na verdade, quando estão na mentira. E eles seguirão dizendo assim, nós estamos na verdade. Mas por que você diz estar na verdade? Eles dirão assim, ó, porque se Deus não estivesse conosco, estas coisas não aconteceriam entre nós. Olha aí a vindicação de Deus. Aí você encontra com a mulher pregadora e diz, ei minha irmã, 1 Coríntios 14:34, a mulher não pode ser pastora, não pode pregar na igreja, foi a Bíblia quem diz, não é uma lei humana, não é a ideia de um homem machista, foi o Espírito Santo quem diz. Aí sabe o que ela diz? Vai com essa ideia para lá, como é que você está dizendo que eu não posso pregar? Eu subo no altar e o fogo desce. Eu subo no altar e Deus fala. Eu faço a chamada de altar e as pessoas aceitam a Jesus. Eu oro pelos doentes e eles são curados. Como é que você diz que Deus não pode? Deus não quer uma mulher no púlpito e quando eu subo,
acontece, Deus faz. Faz sim, para você seguir cada dia mais cega. Faz sim, para que você creia no espírito do engano. Sabe por quê? Porque o espírito da verdade veio e você rejeitou. E 2 Tessalonicenses 2:11 a Bíblia diz: e por rejeitarem o espírito da verdade, Deus lhes enviará o espírito do erro para que creiam na mentira. E aí o espírito do erro opera assim. Ela ora e Deus cura e ela diz: está vendo? Posso continuar pregando. A Bíblia diz assim que a mulher não deve pregar. Aí ela diz assim: não, eu orei a Deus e pedi a Deus um sinal, que se eu orasse pelo meu filhinho doente e ele fosse curado, eu deveria continuar pregando. A experiência é maior do que a Bíblia. Eu não vou naquela igreja porque lá eu não vejo os doentes sendo curados, eu não vejo os endemoniados caindo no chão e se rebatendo no chão. Olha, irmãos, aqui não é lugar das pessoas caírem, aqui é lugar delas se levantarem, serem restauradas, serem curadas. É lugar de Deus enviar uma palavra de bálsamo, de libertação, do que quer que seja, mas que levanta o pecador que já chega caído. Precisa cair no chão para saber que está caída, já entra caído, já vem caído. Mas a palavra levanta, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva. Mas eles seguem assim, crendo na mentira. É por isto que Penina tem muitos filhos. Sabe para quê? Para ela ser essa igreja laodiceiana. Quem é laodiceiana? A igreja de Laodiceia, ela é qual igreja? Ela é aquela que diz: rica sou e de nada tenho falta. Para que um profeta, sendo que eu já profetizo, salto, grito, tenho visão, curo os enfermos, falo em línguas. Para que um profeta, sendo que temos as melhores escolas de teologia do mundo, os melhores pregadores, oradores, que são deputados, senadores, presidentes, são psicólogos, são terapeutas, são psiquiatras, são doutores em divindade, PhD. Para que um profeta matuto do mato que não sabe falar? Rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. Penina, tu és desafiadora, afrontadora, essa é Penina. Mas a noiva, no altar clamando, recebe. A noiva atrai o olhar do sacerdócio. Quando Ana estava no altar, o olhar do sacerdócio encontrou ela, localizou ela e disse para ela assim: vá em paz, que o Deus de Israel responda a tua oração. Deus está olhando para você, Ana, clamando. Deus está olhando para essa noiva que hoje está aqui, gemendo na presença de Deus, que momentaneamente não está olhando para os filhos e para os frutos, mas está olhando para isso aqui, olhando para a palavra. Isto aqui é a noiva. Penina olha para os frutos e diz assim: aí, Ana, olha os meus filhos, são 10, e você, quantos já tem? Ela diz: eu ainda não tenho nenhum. Ela disse: você está excomungada mesmo, hein, minha filha? Deus não põe a mão sobre ti, não. Eu tenho 10, você não tem nenhum. Porque era um opróbrio as mulheres não terem filhos naquele dia. Hoje inverteu os valores. Hoje é um opróbrio ter filhos. As mulheres, os homens, eles não querem mais ter filhos. Lá era uma vergonha. E Ana tinha que caminhar envergonhada, porque não tinha. Essa noiva, por um tempo, caminha debaixo de vergonha. Mas o que disse Joel capítulo 2? O meu povo não será envergonhado para sempre. Deus vai responder a oração de Ana, a amargura, o desespero de Ana. Meu povo não será envergonhado para sempre. Por quê? Porque eu vou fazer os seus lagares transbordarem. Você pode não ter filho, fruto hoje, mas aqui disse o profeta assim, o eleito está olhando para a palavra. Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. É isso. Essa é uma boa pergunta, nada mal. O que é o corpo? Corpo morto é aquilo que se alimenta às águias. Agora, uma águia na Bíblia é considerado um profeta. Um profeta é uma águia. Deus chama a si mesmo de águia. E então nós somos as águiazinhas de Deus. E os crentes, vocês... E o corpo morto
do qual as águiazinhas se alimentam, é a palavra. Onde quer que esteja a palavra, a verdadeira natureza da ave águia se mostrará. Uma águia a qual deseja carne fresca, tem que ter sua carne fresca. A águia gosta de carne fresca. Já comeu um pedacinho aí nessa manhã? Alguém já comeu um pedacinho? Eu já comi grandes pedaços aqui, irmão. Oh, Pai, Jeová, a grande águia, desceu da eternidade nessa era, irmão. E suas grandes garras, seus grandes bicos, está destrinchando a carne da palavra e colocando no biquinho das suas águiazinhas. Se você não aguenta rasgar a palavra, coma o que Jeová águia está colocando nos seus biquinhos. Coma do avivamento da noiva, a palavra da hora. Aleluias! Louvado seja Deus. Você quer dizer isto? Louvado seja Deus! Oh, louvado seja Deus! Que coisa boa! Carne fresca! Ela não é a águia não é um falcão, ela é uma águia. Ela não se pode dar coisas, a ela não se pode dar coisas denominacionais. Ela tem que ter comida para a águia. E essa é a carne mais fresca. Oh, glória a Deus. Eu acho que ele deve ter feito assim, né? E esta é a carne mais fresca. Esta é a carne mais fresca. Oh, glória, carne nova. Não é carne que está há 3 anos, 5 anos, 10 anos no refrigerador, não. É fresquinha, na hora. Aleluia. Você vai no açougue e come carne de 2 anos congelada, 3 anos, 4 anos congelada. Mas nós não, irmão. Você vai numa denominação, você chega ali e tem que pagar. Você vai no açougue, R$10, R$50, R$100 de carne aí. Às vezes carne congelada de anos e anos e ainda tem que pagar. Vai comer sem tantas proteínas, vai comer sem tantas vitaminas e tem que pagar. Isso é denominação. Nós não precisamos de ir num açougue denominacional. Nós viemos ao pasto de Deus. E lá no meio do pasto de Deus, no meio daquela grama verdejante, Jeová águia já desce, já abate o cordeiro e já te dá carne de cordeiro, carne de novilho, para você comer da revelação da palavra. Oh, glórias a Deus. Estou me sentindo religioso nessa manhã. Louvado seja Deus. Há uma unção aqui nessa manhã, irmão. Fica tranquila, Ana, e vem a sua porção aí. Porção dobrada não, agora é tríplice. E vem um ministério tríplice para essa noiva. E vem um poder aí para essa noiva. Aleluias. A ela não se pode dar coisas denominacionais. Ela tem comida para a águia. E essa é a carne mais fresca. Não a carne que fez Moisés. Passou. Não a que fez algum outro, nem a que fez Sankey, Finney, Knox, Calvino, eras passadas, avivamentos passados. Mas agora mesmo, a carne é morta para o dia. Ai, Jesus. E essa é a parte de Cristo que morreu para confirmar essa palavra. Disto é que ela se alimenta, entende? Não o que fez Moisés ou o que fez Noé. Eles são exemplos, vemos e lemos o que eles fizeram, mas é o que ele prometeu fazer agora. Deus está fazendo agora. Irmão, eu estou pregando uma mensagem vigente, atual. Eu estou falando do que Deus já começou a fazer. Oh Deus, a amargura, a oração, as lágrimas de Ana, já era Deus começando a fazer ela clamar para o fruto manifestar. Está vendo a sede, está vendo a palavra, está vendo a mensagem? Isso já é Deus fazendo para que a coisa possa se manifestar nessa noiva. Aí ele segue. Wesley era o corpo morto para aquele dia. O dia de Lutero para aquele dia. Porém, eles regressaram a isto. Isso já se contaminou. O que restou deve ser queimado. É assim que a gente faz com a comunhão.
O vinho vai para a plantinha, o pão asmo que sobra, o irmão Brana disse, vai para o fogo. O que restou não deve passar da meia-noite para o outro dia, deve ser queimado. Porque terminou-se uma era, e não pode passar a outra. Terminou a de Lutero, o que ficou de Lutero, ficou de Lutero. O que ficou de Wesley, ficou de Wesley. Tentar viver só com o que eles tiveram naquele dia, hoje, não vai cheirar bem. Não vai dar bem. O diabo intensificou o seu poder, suas artimanhas. É necessário de mais luz, além da lamparina, o lampião, a vela. O que ficou, o profeta disse, deve-se deixar. Aí ele segue, o que restou deve ser queimado, mesmo da comunhão, não o deixes para o outro dia, a próxima geração. A Bíblia diz que, quando estás tomando a comunhão e resta dela, nem mesmo deixe até amanhã, queime-o. Assim sendo, referir-se outra vez a isto, hoje temos comida fresca, não de ontem. Essa é a palavra do dia que está prometida para a hora, manifestada nessa hora. Aí é onde estão as águias. Onde está o corpo? Ele está aqui. Podemos permanecer muito tempo nisso. Ele está aqui. E aonde estiver o corpo, ali estarão as águias para se alimentarem. É isso, irmãos. Suportando aos pés da palavra, suportando toda e qualquer fase difícil que vier, suportando ter que lidar com a afronta de Agar e com a afronta de Penina. Deixe que fale, deixe que zombe. Não se preocupe, Asaf, com a prosperidade deles. Siga o teu caminho. Há uma promessa para você, de que não ficarás estéril para sempre. Há um avivamento prometido para ti. Fique tranquilo e espere na palavra, não saia dela. Eu estou dizendo aqui, ó, a Ana, o tipo da igreja, essa teve que orar, gemer, clamar. Mas sabia que o irmão Brana, sabe o que ele disse? Quando o poder da palavra falada veio sobre mim, eu não estava orando. O profeta disse assim, ó, eu não estava pedindo por isto, mas chegou o tempo daquilo se cumprir. E o profeta disse, aquilo veio sobre mim. Ele estava apenas pescando. Se você ler a mensagem, sabe o que ele disse? Qual é a atração sobre a montanha? Eu havia saído do mato e estava tirando alguns carrapichos da minha calça. E de repente veio uma super unção sobre mim. E disse, haverá uma ressurreição de um bichinho. Foi quando a primeira vez um peixe sem as vísceras, sem nada, ele voltou a viver. E logo você conhece a história dos esquilos. Ele não estava ali pedindo, orando, ele estava caçando. E Deus veio ao encontro dele e disse assim, o que tu estás fazendo? Ele disse, caçando esquilo. Tens encontrado algum? Nenhum. Ele disse, então fale a palavra, porque aonde você falar, é ali que eles irão aparecer. Quer dizer, aquilo veio a ele. Irmãos, tem alguma coisa vindo para essa noiva. Fica no lugar certo. Fica na hora certa, no lugar certo, esperando, sabendo, tendo ciência disto. O irmão Brana disse, eu sempre andei preocupado sobre aquele poder criativo da palavra. E em algum momento, distraído, aquilo veio sobre ele. Hoje, nessa manhã, estamos aqui falando disso, preocupado a isso. Mas pode ser na tua casa, pode ser no almoço, pode ser no trabalho. Uma hora, esse poder vai visitar você. Isso virá sobre essa noiva. Virá sobre nós, eu creio, irmãos. Você crê nisso de todo o seu coração? Eu creio nisto. E se eu creio, se vocês creem, está ligado na terra. E agora isso fez contato no céu. Na hora certa isso vai funcionar. Oh Deus, eu creio que isso virá sobre nós. Creio que virá. Por enquanto temos só um pouquinho disso. E esse pouquinho já é o suficiente para fazer muitas coisas por nós. Eu creio nisto. Já é o suficiente. O que é que você precisa aqui nessa manhã, Ana? O que é que tu precisas, Ana? Deus
tem para ti aqui nessa manhã. Oh, mulher de coração, igreja, homem de coração amargurado, teu Elcana, teu Deus, a tua porção, ela está aqui nessa manhã. Creia, receba isso dentro da tua alma. Creia para a tua cura, creia para a tua libertação, creia para a tua casa, creia para o teu arrebatamento. Fica de pé e diga: eu creio, Senhor, de todo o meu coração. Derrama a tua porção, o teu Espírito sobre a minha vida. Tem alguém para clamar aí? Tem alguém para pedir aí? Oh, meu Deus! Oh, Jesus! Ah, Deus! Oh, aleluias! Todos orando com os olhos fechados. Alguém que entrou aqui nessa manhã com o coração amargurado, partindo em pedaços, levanta a sua mão para que eu veja. Levante. Alguém aqui que entrou aqui nessa manhã com o coração amargurado, deixa eu ver sua mão levantada. Onde está essa pessoa? Aleluias. Você que levantou as mãos, vem aqui, eu quero orar por você bem rápido. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Oh Anas de Deus, Deus falou com vocês aqui nessa manhã. Elcana é a tua porção, Deus é a tua porção, Deus é a tua porção. Senhor Jesus, o Senhor falou com essas pessoas, e o Senhor disse que a tua palavra, ela pode ser vivificada, ela pode operar, ela pode cumprir o resultado pelo qual é enviada. Despedaça agora, Pai, toda a amargura, toda a tristeza de alma. Ana voltou feliz do templo para casa, que ela volte feliz da igreja para a sua casa, e receba o fruto da promessa, receba o que ela pede e deseja no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, vai crendo que Deus responde a sua oração. Senhor Jesus, eu imponho as minhas mãos sobre a tua filha. Ela vem para o altar representando alguém, Senhor. Coração despedaçado, amargurado. Mas eis que a tua Ana, a tua filha no altar, Pai, crê na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Pai, arrebenta agora essa amargura. Despedaça agora esse jugo. Expulsa agora esse diabo, Senhor, que vem para afrontar, para roubar, para matar e para destruir. Pai, ajuda ela tem fé, Senhor. Esta é uma mulher de fé, ela te ama, ela crê, Pai. Segundo a fé dela seja feito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, creia de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Jesus amado, eu imponho as minhas mãos sobre o seu filho. Ele vem para a igreja com o coração amargurado, partindo aos pedaços. A tristeza tem assolado muitas vezes, Pai. A depressão não foi uma e nem duas vezes que bateu a porta da sua casa, da sua mente, Senhor. Mas agora no altar, eu venho repreender todo espírito de morte. Satanás, vai embora, Satanás. Vai embora, sombra da morte. Vai embora, espírito de amargura. Satanás, tu estás impedido, proibido de tocar nessa vida que ama Jesus. Cobre ele com teu sangue, Pai. Dê a ele força para te servir, para obedecer a tua palavra. E assim restaura a vida dele, Pai. Assim como Ana foi feliz para casa e recebeu aquilo que ela tanto sonhou, pediu, desejou. Que meu irmão vá feliz para casa e receba segundo a petição do seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Toda a igreja glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Sejam abençoados agora, glorificando a Deus. Sejam restaurados, glorificando a Deus. Sejam libertados, glorificando a Deus. Rendei graças, rendei glória ao Senhor. Que Deus te abençoe. Oh Pai,
Aleluia, aleluia. Oh Deus, Tu és fiel, Senhor. Nós Te amamos, Pai. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Lembre-se disso, o irmão Brana disse: o tempo da colheita chegou, mas não pode haver colheita se não tiver frutos. Isso significa que os frutos estão se apontando, crescendo, estão amadurecendo. Deus dará frutos a essa noiva. Nós não ficaremos para sempre estéreis. Deus fará algo longe dos olhos do mundo, que Ele nunca fez na terra. O mundo não verá, mas essa igreja verá. Você vai ter o teu quinhão, a tua parte, a tua porção. Simplesmente creia na palavra, a palavra fará. Se separe, se santifique, feche as portas do mundo atrás de você. Jesus à frente, o mundo atrás, e não olhe para trás. Simplesmente avance, e Deus honrará a sua fé. Vão todos em paz e voltem regozijando, voltem como vitoriosos às 19 horas para nós juntos tomarmos da ceia do Senhor, o pão e o vinho. Deus vos abençoe. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus.